vídeo, como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes desse vídeo começar, é importante reforçar que vocês continuem participando da roda de conversa, porque nela nós vamos alinhando todas as nossas atividades, os nossos assuntos e atualidades sobre a aba, coisas que a gente precisa saber para poder continuar fazendo aí as nossas atividades, ok? A roda de conversa acontece de segunda a sexta, às 11h30 da manhã ou às 5 da tarde, é só você escolher o horário que é melhor para você. E esse link é sempre enviado via WhatsApp diretamente para que você possa entrar, ok? Hoje nós vamos fazer uma grande revisão super massiva e cheia de conteúdo do Sketchbook, passando por todas as ferramentas, todas as configurações, coisas que nós usamos porque foram muito essenciais, coisas que nós não usamos porque não encaixavam com as atividades que a gente propôs e com as atividades que nós fizemos, ver todas as curiosidades, configurações, onde está cada coisinha, como usar cada coisa e para que serve cada ferramenta do Sketchbook que veio aí ajudando desde o começo do ano, quando nós fizemos as coisas da Tarsila do Amaral, até agora no segundo semestre, trabalhando aí o Di Cavalcante. Então é importante que a gente saiba usar o Sketchbook, ele é um programa bastante profissional, você consegue usar no notebook, na tablet, no celular. Então essa é a nossa grande revisão de Sketchbook e eu espero que vocês aproveitem. Oi turma, bem-vindos à nossa revisão final de Sketchbook. E aí nós vamos começar fazendo o seguinte. Como vocês viram, aqui é a nossa galeria, então ficam todas as atividades que foram produzidas neste Sketchbook. Ou seja, esse que vocês estão vendo aqui é uma gravação de tela do meu Sketchbook que fica no tablet. Então ele não vai ter todas as atividades desde o começo do ano. Porém, se eu entrar no meu Sketchbook, que é o que está instalado no celular para gravação de tela, vocês vão perceber que lá tem todas as atividades. Então, por exemplo, aqui a gente tem a atividade de lugares para onde eu quero ir, que eu coloquei a feira, a releitura do paisagem de subúrbio, a ilustração falando de resiliência, mulheres com frutas, aqui a primeira tentativa do mulheres com frutas que eu percebi que não estava ficando tão bom, e aí o que eu entreguei no vídeo, que foi essa versão. Então, essa galeria é uma pasta, tá vendo? Com todas as opções que você tem de desenho, com tudo que você já fez. E aí, ele te dá acesso à lixeira também, por exemplo. Então, aqui, ó, eu vou excluir o que eu não quero. Como eu faço para entrar nessa galeria? Você vai estar aqui no começo, aqui embaixo tem esse botão de mais, tá vendo? Ó, tem um botãozinho de mais. Você vai começar o seu novo esboço, né? Você pode começar um novo esboço a partir de formatos personalizados. Então, por exemplo, tamanho para web, que geralmente é capa para YouTube, né? Ou tamanho para web significa que ele vai ficar melhor no formato horizontal, né? No formato de paisagem. Se você quiser, também tem formatos para celular. Lembrando que celular ele fica melhor nos formatos verticais, né? Também conhecidos aí como retrato. E ele tem formatos personalizados onde você pode mudar o tamanho. A maioria das artes eu pedi para que vocês fizessem 2000 por 2000, né, para manter o tamanho quadradinho, exceto por aquelas que ficaram totalmente retangulares e aí a gente precisou usar formatos menos personalizados e vim aqui para esses formatos semi-prontos. O que define a diferença dos formatos é o tamanho da imagem. Então, por exemplo, aqui no personalizado, eu posso colocar que o meu quadro tenha 6000 por 6000. Ele vai continuar quadrado. A diferença é que ele já vai iniciar como um arquivo de 36 megapixels. Então, assim, ele vai dar um zoom gigantesco e você vai ter muitos detalhes que você pode adicionar, ok? Próximo ponto é que se você tiver um pouco menor, você vai ter menos zoom, mas mesmo assim você consegue ter uma área legal de trabalho. Eu vou colocar aqui um formato outros, vou vir na opção web e vou colocar a terceira opção, que é 1280 por 1024, que é o tamanho clássico das medidas quando se fala de papel de parede, por exemplo. Então, tá aqui. Do meu lado da esquerda, como vocês podem ver,
tá vendo aqui, estão os menus dos pincéis. Então, como funcionam os pincéis aqui dentro do sketchbook? Você vai ter diversos tipos de pincéis, então você tem acesso a uma grande biblioteca com uma vasta coleção de pincéis, que vai desde pincéis hiperrealistas com textura de tinta, a pincéis mais sintéticos com texturas de rachuras ou de preenchimentos, de efeitos, de texturas. E aí, dentro dessa biblioteca, você escolhe com que tipo de material você vai trabalhar. Então, o sketchbook ele é bem realista no sentido de que se você pegar um giz, ele vai ter textura de giz. Se você pegar um lápis, ele tem textura de lápis. Se você pegar um pincel, ele vai ter textura de pincel e assim por diante. Então, é uma biblioteca bem grande, ela é bem rica de informação, o que dá pra gente diversas possibilidades. Porque o que acontece, né? Quando você vem aqui na biblioteca, por exemplo, e pega um pincel que é de tinta, ele se comporta como se fosse um pincel real de tinta, tá vendo? No começo, bastante tinta saindo, e conforme você espalha o seu pincel, ele vai ficando mais opaco, porque significa que a tinta saiu. Então, você realmente consegue dar um trabalho de veracidade, de textura, de aquarela, que é uma coisa bem legal quando você tem trabalhos menos lisos, né? Ou seja, trabalhos mais texturizados. Então, ok, ponto número 1 é que nós temos uma biblioteca muito grande, muito vasta, com diversas possibilidades. Dentro de biblioteca, você tem uma coisa chamada configurações, que aí ele é um pouquinho particular. Então, o que isso significa? Vamos supor que dentro da minha biblioteca eu escolho trabalhar com esse giz aqui. Ele é um giz pastel e, como vocês podem ver, ele tem essa textura bem granulada, tá vendo? Digamos que eu quero mexer no meu giz pastel, eu quero mudar a configuração dele. Então, eu posso mudar o tamanho, deixando ele maior ou menor. E posso mudar aqui a opacidade, deixando ele mais aparente ou mais transparente. Essa configuração, ela também pode ser mexida em outro lugar. Pontos importantes. O sketchbook permite que você mude a pressão dos seus pincéis, tá vendo? Isso daqui são configurações mais avançadas que você pode mudar para fazer com que toda essa textura que já existe no seu pincel ganhe uma nova configuração. Então, tá vendo aqui, ó, você tem essa opção chamada dureza, que você pode modificar nesse pincel, se você quiser, e você pode mudar a forma dele para transformar ele num pincel mais textura, tá vendo? Ele não tá mais tão quadrado que nem ele tava antes. Então, isso é uma das coisas que o sketchbook permite fazer. Ele permite ter muita configuração dentro aqui, né, dos nossos pincéis. Então, mexi na minha biblioteca, tenho essa quantidade bem grande de pincéis, e para cada pincel eu vou ter uma configuração básica e uma configuração avançada que modifica o comportamento, textura, a aparência desse pincel como um todo. Ainda do lado esquerdo, aproveitando que nós ainda estamos do lado esquerdo, vamos falar desse negocinho que está aqui na tela, que são configurações. Eu vou deixar ele bem no meio da tela para vocês entenderem como ele funciona da melhor maneira possível. Essa bolinha aqui, que é a bolinha que está verde, ela tem algumas opções. Você pode clicar nela uma única vez, você vai ter o quadrado. Esse quadrado, ele representa matiz e saturação. Então, em que sentido? Quanto mais para cima, mais adição de branco. Quanto mais para baixo, mais adição de preto. Quanto mais para a esquerda, mais dessaturado fica a sua cor. Ou seja, a dessaturação é a remoção de pigmento. É como se você tivesse o poder de tirar o pigmento daquela cor para ela não ser mais colorida. Isso se chama dessaturação. E você tem a saturação extrema, que é quando você tem só pigmento, sem adição de branco e sem adição de preto. Então, vamos lá entender como esse quadrado funciona. Você vai ter a opção de ir para cima, a cor vai ficando mais clara, ou seja, adição de branco. Ir para baixo, adição de preto, vai ficando mais escuro. Ir para a esquerda, remoção de pigmento, você está tirando a cor. E ir para a direita, você está tirando o branco e o preto e deixando só a cor pura.
Temos o círculo cromático, que vocês já conhecem, né? Um círculo com todas as cores e disposição de cores que existe aí no universo. E você vai ter a possibilidade de mexer na configuração. Então aqui a gente tem uma quantidade de cores existentes e aqui padrões de cor que você pode mexer, tá vendo? Ó? H significa hue, que é a matiz, S, saturação, e o L é em inglês de lighting ou luz, né? Luminosidade. Se você quiser trabalhar, você pode trabalhar ele também como RGB. Lembrando que RGB é o padrão de cores que nós só enxergamos nos produtos eletrônicos. Então, televisões, tablets, celulares, painéis de cor que são prioritariamente eletrônicos. Eles são padrão de cor chamado RGB. Então, a gente vai ter R de Red, G de Green e B de Blue. Na sequência, ele dá aqui uma paleta de cores pronta, que não é muito interessante, mas que pode funcionar para algumas pessoas, caso elas não tenham nenhuma ideia de como escolher uma cor. Só que essa paleta de cores ela é bem limitada, como vocês podem ver, então é mais interessante que vocês, com calma, desenvolvam aqui, né, a habilidade de escolher cor, do que realmente depender de paletas prontas. Então, o movimento que você faz nesse quadrado é o mesmo movimento que você vai fazer na bolinha, ó. Bolinha para cima, mais luminosidade. Bolinha para baixo, menos luminosidade. Bolinha para a esquerda, menos saturação. Bolinha para a direita, mais saturação, ok? Vamos falar do pincel agora. Do mesmo jeito que você pode mexer em configurações mais avançadas do seu pincel, você também pode mexer por aqui pela bolinha. Então você vai ter, ó, bolinha para cima, opacidade. Então ele tá bem escuro. Bolinha para baixo, menos opacidade, ele fica bem clarinho. Para a esquerda, você tem um pincel menor. Para a direita, você tem um pincel maior. Então, isso daqui são configurações essenciais para a gente poder começar a desenhar dentro do sketchbook. Aí, nós temos essas configurações que estão desse lado da nossa tela, que são as camadas, né? As nossas amadas camadas que estão aqui para nos ajudar. Quando você abre o sketchbook, a verdade é que você vai começar com ele desse jeito aqui, tá vendo? Ele vai ter essa primeira camada aqui embaixo e vai ter essa chamada plano de fundo. Geralmente, a gente não mexeu no plano de fundo, ou no máximo mexeu deixando ele meio azul, porque os trabalhos do Di Cavalcanti pediam por essa coloração um pouco mais azulada, um céu com muito mais nuvens, né? Uma coisa mais de paisagem mesmo. Mas você pode mudar o fundo para já deixar preparado para qualquer tipo de trabalho. Então, por exemplo, eu sei que eu vou trabalhar um pôr do sol. Você já pode deixar um plano de fundo mais alaranjado, mais amarelado. Eu sei que eu vou pintar um barco no meio do oceano. Posso deixar um azul mais profundo. Eu vou pintar à noite. Posso deixar um azul ainda mais escuro, uma coisa meio roxa. Então, na verdade, esse plano de fundo ele tá aqui muito mais para te ajudar a ter uma noção de cor base do que mudar a sua arte como um todo. E aí nós temos as camadas. Nas camadas, nós temos diversas funções. Então, a gente tem a opacidade também, tá vendo? Ó? Menos visível, menos opacidade. Mais visível, mais opacidade. Então, como que funciona? Quanto maior for o número aqui, ó, opacidade 100%, significa que eu tô enxergando tudo. Opacidade mais baixa significa que ele fica mais claro. Isso aqui a gente usou bastante para poder ilustrar. Então, no processo de fazer o desenho no papel, a gente finaliza fazendo um contorno e a partir desse contorno, você põe ele aqui em uma camada e diminui a opacidade. Outra coisa que nós temos são as mesclagens de camadas e isso daqui, para quem se lembra do Photoshop, é essencial. Nós trabalhamos o tempo todo com a mesclagem de camada normal, tá vendo? Ó, vou pôr uma setinha aqui para vocês poderem acompanhar. Mas existem outros tipos de mesclagem e cada um desses grupos destaca alguma característica diferente, exatamente como no Photoshop. Então, sim, dá para mesclar as camadas dentro do sketchbook do mesmo jeito que dava para mesclar lá no Photoshop. Outra coisa importante é que ele tem esse ajuste, tá vendo? Ó?
Vamos voltar lá. Ele tem esse botão chamado ajuste de HSL. Vou pôr uma seta aqui e vocês vão conseguir enxergar. É do lado do cadeado, tá vendo? Ele muda a configuração de cor. É como se ele fosse o Ctrl M. Ctrl M não, Ctrl U de uva, Ctrl U do Photoshop, que abre a matiz e a saturação. Então você pode mexer na matiz e na saturação de uma maneira muito mais complexa e em qualquer camada, tá vendo? Independente do que você esteja fazendo, cada camada também consegue fazer isso. Outra coisa importante é que ele tem o equilíbrio de cores. Então, por exemplo, eu tô fazendo um trabalho, eu quero que ele fique mais frio. Puxo mais para as tonalidades frias. Tô fazendo um trabalho e quero que ele fique mais quente. Puxo aqui, ó, pro lado das tonalidades mais quentes. Tá vendo? Vamos ver isso na prática com um exercício já pronto. Vou vir aqui na galeria, não vou salvar esse trabalho que eu estou fazendo, porque ele é só um exemplo, e vou abrir a atividade da resiliência. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, atividade da resiliência. Vamos supor que aqui na camada das flores, ó, eu tô na camada da flor, hein? Eu queira mexer no equilíbrio. Presta bem atenção nessas flores, em como elas mudam. Tá vendo? Por que que elas mudam? Porque eu estou mexendo na estrutura de cor delas. Então, se eu puxo mais para amarelo, fica mais quente. Mais para azul, fica mais frio. Mais para o magenta, mais quente. Mais para o verde, mais frio. Mais para o ciano, mais frio. Mais para o vermelho, mais quente. Ok? Então, vou vir aqui cancelar para não estragar o meu desenho, né? Não ficar com a configuração que não tem nada a ver. Outra coisa que a gente pode fazer, ajuste de equilíbrio de cores do HSL. Então, ó, eu posso mudar a matiz, eu posso mudar a saturação, tá vendo, ó? E posso mudar a luminosidade. Então, a verdade é que dentro do Sketchbook ele tem muitas opções que podem ser feitas, né? Você pode trabalhar com diversas possibilidades. Quero fechar esse arquivo, ó, diminui ele até ele sumir na sua tela e você vai entrar na galeria. Vou começar um novo esboço, esse novo esboço 2000 por 2000, só pra gente usar de teste. Então a gente já sabe que do lado da esquerda está a nossa galeria de pincéis e as configurações. Nesse botãozinho aqui, a gente pode mexer na cor e nos pincéis também. Aqui do lado da direita, nós temos as camadas e todo tipo de configuração que a camada pode nos oferecer, tá vendo? Paletas de cores, a gente também tem a opção de planos de fundo e assim por diante. Temos aqui a opção de camadas. As nossas camadas, a gente pode tirar a visualização clicando no olhinho, bloquear a camada clicando no cadeado. Adicionar novas camadas e nessa bolinha colorida eu consigo clicar na cor e modificar também. Então tem vários atalhos para você mexer na cor do seu desenho. Aqui embaixo, se vocês perceberem, deixa eu excluir essa camada desenhada. Aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha? Tcharam! Essa bolinha tem os 5 menus que você mais vai usar no seu sketchbook. Ele tem esse último aqui, que se chama inverter tela. Ele é ótimo para quando você está fazendo desenho de perfil, aí você pensa, será que meu desenho ficou bom? Você vem aqui e você muda, se ele estiver anatomicamente correto, ele vai ficar bom. Disco duplo, você consegue desenhar aqui essa ilustração da melhor maneira possível. Ele tem como desfazer, tá vendo? Você vem no último pincel. Aqui em cima, você tem o Ctrl Z do aplicativo, né? Que como a gente não tem atalhos de teclado, nós temos essa opção aí de desfazer. Então, nós temos uma quantidade bem grande de ferramentas que são bastante úteis. E aí, nós temos esse menu superior, ok? Que é o menu onde estão as nossas ferramentas. Então, pincéis, configuração de ilustração e aí camadas e esse menu daqui de baixo que geralmente a gente usa para arrumar, por exemplo, conta-gotas, voltar para o pincel, usar uma borracha. É como se fosse um menu de acesso rápido. Todos esses menus que estão aqui na parte de cima têm as suas funções. Então a gente tem esse primeiro, que é uma ferramenta de seleção.
Nós temos esse segundo, que é uma ferramenta de ajustes. Nós temos o balde, que é uma ferramenta de preenchimento. Nós temos as guias, nós temos o desenho simétrico, o desenho de formas básicas, a curva sinuosa, adicionar imagem, ferramenta de perspectiva. A letra T sempre vai representar uma ferramenta de texto. E essa câmerazinha é um time-lapse do próprio aplicativo, ou seja, você consegue filmar tudo que você está fazendo. Essa ferramenta de seleção a gente usou bastante quando a gente precisou duplicar os objetos. Então eu venho aqui, pego a ferramenta laço, tá vendo? Ó, seleciono, venho na camada, eu posso copiar, aí volto na camada, eu posso tentar colar, ok? Ou, segunda ferramenta, né? Eu posso vir aqui, ó, e distorcer esse objeto que foi selecionado. O importante é, uma coisa muito importante de ser dita, você precisa ter algo nessa camada. Então, por exemplo, eu vou tirar a visualização de todos e vou fazer aqui um coraçãozinho, tá vendo? Fiz o meu coraçãozinho. Vou pegar o balde e vou clicar dentro. Ok. Então, já entendeu como o balde funciona. O balde também tem uma ferramenta de gradiente, caso vocês não se recordem, tá vendo? Então eu posso fazer um gradiente. Esse gradiente eu venho aqui, ó, mudo de cor, tá vendo? Eu tô na bolinha branca, aí eu consigo trocar de cor, então ele é um gradiente bem inteligente. Ele é um gradiente que fica da maneira que você quiser, ele pode ficar mais radial, enfim, você pode escolher como você quer. Então, beleza, vamos lá para a nossa primeira ferramenta. Eu vou pegar o laço e selecionar o coração. Selecionei o coração, eu vou vir na camada, vou clicar em copiar, copiado para a área de transferência. Vou criar uma outra camada aqui em cima e vou clicar na opção colar. Aí o que vai acontecer é que eu vou ter dois corações. Eu posso pegar aqui, ó, a ferramenta de distorção e começar a mexer, tá vendo? Ele parece até meio gelatinoso. Por quê? Porque eu consigo distorcer. Isso é uma das coisas que é bastante impressionante no Sketchbook, porque é uma distorção certa. Ele não faz uma distorção esquisita. Ele faz aí dentro do que você tá pedindo. Então, tá vendo? Eu consigo mudar totalmente o ângulo do que eu quiser. Eu posso inverter a imagem, eu posso deixar mais arredondado. Então, tudo isso vai depender de como você quer trabalhar dentro do seu sketchbook, tá vendo? Eu consigo deixar uma coisa até meio 3D assim. Mas basicamente é isso. Então, essas são as três primeiras ferramentas funcionando juntas. A ferramenta de guia, ela funcionou pra gente, em especial, para desenhar as casas. Então, você tem aqui a régua, você pode mexer ou na folha, que eu não recomendo, porque geralmente acaba ficando meio torto, tá vendo? Ângulo sempre no zero. Ou na régua. E aí, mexendo na régua, você consegue fazer os traços retinhos. Teve muito desenho que a gente usou essa régua, os desenhos de casa, desenho de perspectiva, tudo isso precisou de reguinha. E essa régua, ela tem a régua de curva francesa, que é essa daqui. E ele também tem a régua reta tradicional. Depois a gente tem o desenho de simetria, que a gente acabou não usando porque não teve nenhuma arte que realmente necessitou desse desenho de simetria. No máximo para fazer um rostinho, né? Tentar fazer uma coisa mais diretamente simétrico. Então, nesse caso, a simetria é para você fazer um desenho que é igual dos dois lados, tá vendo? Então, se fizer um coração aqui, ele faz um coração lá. Ou eu posso fazer um coração a partir da medida que tá aqui. Então, todas essas ferramentas, elas têm esse caráter de curiosidade, que é você precisa testar bem antes de usar efetivamente. Então, ele também tem as ferramentas formas prontas, que a gente usou para desenhar prédios. Aqui, a ferramenta de oval eu usei bastante para desenhar janelas. Então, todas essas ferramentas foram bastante usadas. A única que a gente não usou muito foi a de texto, porque realmente a gente não teve nenhum trabalho de ilustração que precisou escrever, mas fiquem cientes que existe sim uma ferramenta de texto. E esse daqui de lapso de tempo. Por quê? Porque ele é uma gravação, tá vendo? E a gente não precisou gravar nossas próprias ilustrações, desculpa. Então, não foram ferramentas que a gente explorou muito, tá bom? Mas pode ter certeza absoluta que se vocês quiserem escrever, tem a ferramenta.
E se você quiser gravar o seu próprio desenho, né, por exemplo, você treinando ou alguma coisa do tipo, ele tem essa função. Então, eu espero que essa revisão final de Sketchbook ajude vocês, que vocês tenham gostado de usar esse aplicativo. Ele é um aplicativo muito bom. O último recado que eu vou passar para vocês é: esse aplicativo para tablets e celulares, ele vai continuar funcionando. Então, mesmo quando a gente voltar presencial, eu acho que é legal que vocês continuem fazendo as ilustrações, continuem digitalizando, né? Porque o futuro das ilustrações, ele é bastante digital. E se você usa no computador, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou dar outras opções, ok? Porque o Sketchbook para computador, ele só tem atualizações até 2021. Então, se você usa no tablet, está tudo ok. Mas se você usa no computador, é só entrar em contato. Pode ser até por aqui pela caixinha de comentários do YouTube, que eu posso te dar outras opções de aplicativos para computador, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem ilustrando.